Olá, queridos! Tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente, poder compartilhar da palavra de Deus, do Evangelho da Graça, a graça plena de nosso Senhor Jesus Cristo, derramada sobre nossos corações pelo amor de Deus, graça, o favor imerecido, graça, uma dádiva da justiça de Deus em nossas vidas. Isso é ricamente importante. Quero ler com vocês Romanos capítulo 3, o versículo 21, e trazer aqui uma breve meditação com vocês para o seu crescimento, querido. Principalmente para você que vive preocupado, sabe? De repente a ansiedade tem tomado conta do seu coração e por causa da ansiedade você acaba desenvolvendo insegurança, medo, você acaba desenvolvendo condenação e culpa. E a culpa é uma das raízes terríveis da nossa carne, né? Que nos leva à punição. E você não precisa viver esse mar de derrotas, esse mar de fracasso, porque embora as dificuldades, embora os problemas, embora as situações difíceis, tudo isso é inerente dessa vida terrena, né? Não vamos fugir dessa realidade, vamos encarar, mas diante disso você não precisa baixar sua cabeça. Você não precisa desanimar, você pode olhar para frente, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é a perspectiva de uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Não precisa se preocupar com aquilo que você precisa fazer, com aquilo que você precisa desenvolver, o quanto que você precisa pagar, o quanto que você tem que fazer para poder ser agradável. Não, o que você precisa fazer é crer, e quem crê alcança tudo aquilo, ou melhor, vai viver mergulhado em tudo aquilo que o Evangelho proporciona, que não tem outra coisa que não seja vida, e vida com abundância. Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, presta atenção quando você lê no Novo Testamento, agora. Mas agora é agora. Se a Bíblia diz é agora, não adianta querer discutir depois, que é depois, não adianta querer inventar moda, nada disso. Vamos ser sinceros e práticos aqui, para você viver genuinamente e plenamente o Evangelho, tá bom? Então, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei, sem exigência, a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja que a justiça de Deus, ela já foi testemunhada pela própria lei, e foi testemunhada também pelos profetas. E o versículo 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé, obra de Cristo, em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, é para todos, quem crê. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados gratuitamente. A palavra gratuitamente aqui é da palavra grega dorean, que é algo que realmente é grato. Foi dado com gratuidade. Não exigiu aqui uma moeda de troca. Sabe o famoso toma lá da cá? Se você quer comprar um carro, você tem que dar o dinheiro para trazer o carro. Não, aqui não. Aqui você não precisou pagar nada para ter a salvação, você não precisou fazer nada para ter a salvação. Foi dado gratuitamente, sendo, pois, justificado. Ou seja, Deus, por ser santo e ser justo, somente Ele pôde tornar você justo gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pelo preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. E olha só o verso 25, querido, para você viver plenamente em paz contigo mesmo, para você parar de esperar coisas a partir de você. Digo isso e pense comigo, pare de medir o seu comportamento e reconheça que você tem uma posição definida em Cristo. Olha que coisa mais gloriosa. O qual Deus propôs, é Ele, Deus, quem propôs, para propiciação pela fé no seu sangue.
não é o seu sangue, o meu sangue, o seu sangue é o sangue contaminado. É o sangue que veio da geração adâmica, né? Começou lá em Adão. Adão pecou e por ele ter pecado, o salário do pecado é a morte. Então, essa morte espalhou a todos os homens e o nosso sangue é um sangue corruptível. E mais o sangue de Cristo não, é incorruptível. Pedro, na sua carta, vai falar sobre isso. Em outra oportunidade, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que coisa mais gloriosa. Você não precisa esperar de você mesmo. Você precisa crer que tudo o que você precisa para viver uma vida plena de satisfação no seu espírito, no seu coração, na sua alma, Cristo realizou no Calvário quando ele atendeu todas as exigências da santidade de Deus ali no Calvário. Ele cumpriu tudo, toda a lei, 100%. Toda a lei. A Bíblia diz, Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não fala que é o nosso pecado, fala que a nossa justiça, ou seja, a nossa moral, tudo aquilo que eu faço de bom, a minha performance, as minhas boas obras, o fato de ser honesto, o fato de ser bom marido, ou de ser boa esposa, ou de ser bom pai, bom filho, de ser um bom patrão, de ser um bom empregado, tudo isso é importante, tudo isso é bom, tudo isso é necessário, tudo isso é inerente dessa vida aqui terrena. Claro, tem que se progredir nesse entendimento, mas não é isso que Deus se agrada de nós. A nossa justiça, tudo isso que eu disse, é como trapo de imundícia. Mas Deus se agrada de nós por meio de Jesus Cristo. Somos agradáveis, segundo Efésios 1:6, somos agradáveis a Deus no amado, ou seja, no seu Filho. E uma das coisas importantes que você, que me ouve aqui agora, que de repente pode estar passando por um momento difícil, de repente você é aquela pessoa que se culpa tanto, se condena tanto, você é o gladiador de si mesmo, você se flagela, você realmente é aquela pessoa que se maltrata a si próprio. Você que vive nessa situação, comece a ver a bondade de Deus por meio de Cristo. Passe a partir de agora, confiar no amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. E certamente, querido, você vai viver uma vida plena. Você vai viver uma vida abençoada, uma vida alegre. Você vai ver só. Amém? Fale com Deus e seja sincero com Ele. Pastor, o que eu preciso fazer para falar com Deus? Preciso inventar moda? Não, não precisa não. Seja bem simples e categórico. Abra o seu coração, do jeito que eu estou falando aqui com você e que você conversa com outras pessoas. Fale com Deus dessa forma e certamente você vai receber a orientação do Espírito Santo para viver plenamente por meio da justiça de Cristo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo.